Eu já tive algumas pessoas que me procuraram dizendo, Thalita, a gente tá de mudança aí para Portugal, daqui a uns dias chegamos aí, porque meu marido recebeu uma proposta de trabalho e tal, e tal, e tal. E muita gente, apesar de receber proposta de trabalho e achar que proposta de trabalho é tudo igual, muitas vezes não se apercebe dos famosos recibos verdes que tem aqui. Então, atenção, você que recebe uma proposta de trabalho, certifique-se de que aquela empresa vai, de fato, lhe dar um contrato de trabalho e não um contrato de prestação de serviço. Muitas vezes, inclusive, com o termo certo. Ou seja, você vai ser um prestador de serviço, passar 1 ano, ou 2, ou 3 prestando serviço àquela empresa, ou até por tempo determinado, mas isso não é um contrato de trabalho com as garantias, com 13º, com férias, com efetividade e tal. Fiquem atentos a isso. Isso já me aconteceu umas 3 ou 4 vezes e eu considero que teve uma das vezes que eu salvei. Salvei, que eu digo assim, é um termo muito, muito pesado, mas eu digo assim, porque quando eu falei isso, quem tinha me contactado era a senhora, ou seja, a esposa do rapaz que tinha recebido. Aí eu disse assim, olha, peça só ao seu marido, antes de vocês fazerem as malas para virem para cá, peça só ao seu marido para se certificar o que de fato é a proposta. Uns 3 dias depois, ela, Thalita, é um tal de recibo verde. Pois. Aí eu, olhe, então veja lá, quanto é que ele vai ganhar recibo verde? 1.500 com recibo verde. Eu digo, olha, 1.500 recibo verde, ele vai ter que pagar a segurança social do bolso dele, ele vai ter que pagar os impostos do bolso dele, ele vai ter que fazer retenções. Então, no fundo, o que vai ficar para ele de 1.500 é 1.000. Vamos dizer assim, né? É diferente dele receber 1.500 no contrato de trabalho com garantias, onde a empresa paga aquela carga tributária. Então, fiquem atentos. Em Portugal é permitida, atenção, que isso não é contra a lei, mas como é diferente do Brasil, é importante ficar atento. Uma coisa é você receber uma proposta para ser um prestador de serviço, que vai receber sua remuneração com recibos verdes, ou seja, sem vínculos empregatícios. RPA, como é no Brasil autônomo. É tipo RPA, né? É como se fosse, o recibo verde é como se fosse o PJ, né? Você é uma pessoa jurídica e aí você presta um serviço. Mas é muito bom. Nem sempre é necessário a pessoa ter uma empresa aberta. Mas é muito bom você falar sobre isso, porque é um outro tema também importante, que é, no Brasil a gente tem a carteira de trabalho, né? Aqui não existe carteira de trabalho. Pois é. Existe um contrato que aí pode ser através de recibos verdes, pode ser um contrato sem termo certo, etc. Mas o que vai reger ali aquela relação laboral é o que está escrito no contrato. Exatamente. Né? São as condições que estão descritas ali. E tudo que é negociado nessas condições, elas precisam estar descritas no contrato. E uma outra coisa que é importante também, toda negociação por telefone, meeting, que seja, sempre formaliza por e-mail, porque o e-mail aqui em Portugal ele também tem validade legal. Então, por exemplo, imagine que você foi contratado por uma empresa e uma outra empresa te fez uma proposta, não por telefone, formaliza por e-mail, porque ela não pode voltar atrás, aquilo tem poder legal, então ela vai ter que cumprir aquela proposta lá que ela fez. Mas é importante dizer, isso que a Thalita falou é muito importante, que recibos verdes, você não tem basicamente direito nenhum. Exato. Né? Você tem que seguir todo o seu programa normal aí, pagar os teus impostos e tudo mais. Já o contrato a termo certo, ele é um contrato que tem um período determinado para iniciar e terminar. As empresas normalmente contratam estrangeiros com esse tipo de contrato. Então, 6 meses ou 12 meses de maneira geral, tá? Mas normalmente 6 meses. Quanto maior esse contrato, mais segurança você tem. Então, se você tem um contrato de 12 meses, dificilmente uma empresa vai te demitir antes desses 12 meses, tá? A não ser que você faça uma bobagem muito grande. Então, você vai ficar esses 12 meses na empresa. E o outro tipo de contrato, que é aquele contrato que praticamente todos os portugueses querem ter, e quem está aqui, que é o sem termo, que é o que a gente chama de contrato efetivo, né? Ou seja, você começa a fazer parte dos quadros da empresa e a empresa aí já tem até mais dificuldade para te demitir. Tá? Então, depois na verdade, é uma grande dificuldade, né? Uma grande dificuldade. A empresa, basicamente, para ela te demitir, ela tem que entrar em acordo com você para ela conseguir te demitir. Então, se você conseguir esse tipo de contrato, ele vai te dar muito mais segurança. Mas, de maneira geral,
Se você for brasileiro e tá vindo para cá, um contrato a termo certo de 12 meses é um contrato bom, aceitável, não precisa lutar por um contrato sem termo logo de cara. Até porque, se você está vindo do Brasil, você, por mais que seja um profissional que tenha 10, 20 anos, a tua experiência é lá no Brasil. Aqui você vai ter que mostrar o teu valor da mesma forma, do zero, né? Você vai ter que provar que você é bom aqui. Ah, mas eu fui bom no Brasil. Ok, mas aqui você vai ter que mostrar que você é bom também. E por isso você vai passar por esse período aí de estabilidade, 1 ano, 6 meses que seja.